Se você não pode entrar em contato direto com o portador da luz, a que Santo Jerônimo chamou de Lúcifer, mas há 7 faces que você, dependendo da sua região, dos costumes, da sua cultura, você pode acessar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você está falando, está ouvindo Nicodemos Bruxo. Então, eu me atrevo a utilizar o meu nome, porque a nossa caminhada começou desde 1994. Em 2018, tivemos o canal Tarô de Ouro, e ali, no seu auge, 50 mil inscritos, 7 milhões de visualizações aqui no YouTube. Nas outras plataformas digitais, nós tivemos aí em redes sociais, a nossa cara sempre esteve, de alguma forma, falando para você e com você. E aí, o Nicodemos Bruxo vem desde o pacto com Baal, em 15 de junho de 2018, e se estende por esses longos anos. Se você quiser entrar em contato conosco, para tarô, baralho cigano, numerologia, mapa astral africano, jogo de búzios, oráculo luciferiano, acordos, pactos, alianças com daimons, só entrar em contato 819-9393-383. Para que você entenda bem o que nós vamos falar nesse vídeo e naqueles outros que derivar deste, é importante que você tenha assistido a trilogia A Hipóstase de Lúcifer. Foram 3 vídeos, 2 horas e meia de aula sobre Lúcifer. Eu digo aula porque aquilo lá não é uma experiência teórica. É uma experiência teórica e vivencial. Houve estudo e prática. Então, assim, eu nunca vi nada tão completo nas redes sociais, aqui no YouTube, como o que nós estamos apresentando agora. Quando nós falarmos de alguma coisa para você, e você for fazer suas pesquisas, principalmente no ChatGPT, na Gemini, você precisa ter em mente que essas plataformas digitais, essas inteligências digitais, essas inteligências artificiais, elas estão a trabalho da religião oficial. Então, quando for falado alguma coisa, quando for apresentado alguma coisa para você, e você colocar no ChatGPT, no Gemini, em outra IA, e a resposta for diferente, entenda, a IA é escrava do sistema. Ou seja, se você estivesse na Arábia e a religião oficial fosse o Islã, nunca o ChatGPT iria dizer para você que Jesus era o Salvador do mundo. A mesma coisa aconteceria se você estivesse na Índia. Então você precisa pensar fora da caixa. Ok? A gente não precisa andar assim, porque a gente não é burro. O que eu estou lhe passando, e aqui a pessoa pensa que eu estou falando para a pessoa, estou sim falando para iniciados, mas nós estamos no YouTube e o vídeo é para todos que entrarem aqui. Então, a gente precisa pensar fora da caixa, ok? Se a gente foi guiado por pastores, por padres, etc.,
e a gente desligou-se de tudo e é guiado por um IA, uma inteligência artificial vendida ao sistema, né? A gente trocou seis por meia dúzia, né? Foi a mesma coisa que caga mole e limpar com canjiquinha. Você está aqui com um guru, um mestre espiritual, ou seja, uma pessoa que tem teoria e prática, não é? Então, os desafios para gravar esse vídeo é que as pessoas geralmente julgam pela aparência. Então, a pessoa pensa, não, o camarada é pobre, é negro, não teve cultura. Não. Eu tive acesso. Eu fui na igreja adventista do sétimo dia. Eu tive acesso à Bíblia, eu tenho diversas versões bíblicas. Eu li a Bíblia 11 vezes. Fui devoto de Krishna, ou seja, tive um guru, Vrindravana Patdasa Goswami Maharaj, né? Então passei por muitas coisas, muitos treinamentos para poder chegar aqui e falar para você. Então eu tenho propriedade do que nós estamos falando aqui para você. Se você prefere o chat GPT, os PDFs, as pesquisinhas do Google, né? Então você fica à vontade, mas você está perdendo seu tempo aqui. Se você quer saber e se você tem contato comigo, pergunte a mim. Eu lhes direi os livros apropriados. Eu lhe darei a resposta apropriada que o sistema não dá para você. Então, entenda isso. Esses são os desafios que nós enfrentamos quando vamos gravar vídeos como esse. Por isso que a gente trava. A gente não trava, não é porque a gente esqueceu ou porque não tem conhecimento. É porque a gente sabe que do outro lado, sabe, tem pessoas que, sinceramente, têm um conceito pré-formado, que nós chamamos de preconceito, e aí existem dificuldades. Não para mim, mas para essa pessoa entender. Lembre-se do que diz os Vedas. Quando o aprendiz está pronto, o guru aparece. Se você não encontrou o seu guru, se você não encontrou o mestre espiritual, você está feito bosta na água. Você precisa sair daqui urgente e procurar alguém que você respeite, alguém que você confie, alguém que você acredite. Não perca seu tempo assistindo o vídeo. Eu creio que esse vai chegar perto de 1 hora. Não perca o seu tempo. Mas se você entende que você está diante de algo que pelo menos acordou, então o seu lugar é aqui. Você deve entrar em contato conosco, marcar sua consulta de tarô, saber o seu Odu Ori, saber qual é o seu destino e ser pactuado, iniciado ou aliançado. Mas você precisa saber o que quer. Não pode andar pela vida feito uma barata tonta. Essa pessoa, ela tem propriedade, ela apresenta conhecimento, então essa pessoa vai ser o meu mestre espiritual. Nós vamos trocar conhecimentos, porque o verdadeiro mestre é aquele que aprende enquanto ensina. Para falar de Lúcifer com a devida propriedade, e como eu disse, se eu não disse, estou dizendo agora, não dê prosseguimento a esse vídeo se você não viu os anteriores, que são aí os vídeos da hipóstase de Lúcifer. Então vamos. E são 12, 30. E aí eu sempre me isolo para gravar, mas moro um pouco isolado, mas sempre tem barulho, sempre tem que desconcentra a gente dentro do trabalho que estamos fazendo. Para que a gente aprenda, para que a gente entenda a questão das 7 faces de Lúcifer que vão surgir, como nós já citamos na
hipóstase de Lúcifer. Como nós falamos já de Lúcifer, que a sua primeira expansão foi Shiva, a primeira expansão sua no mundo fenomênico foi Shiva, a segunda foi Arimã e a terceira, Satã. Nós precisamos entender a cosmogonia em que esses seres aparecem. E o que é cosmogonia? É a gênese das coisas. Como é que essas pessoas que tiveram intuição sobre, e eu digo exatamente do escritor da Gênesis até São Jerônimo, como é que essas pessoas pensavam? Porque quando a gente está vivendo na época das luzes, nós temos aí a informática, e nós temos o celular, e nós temos tanta tecnologia, e temos luz artificial, e acesso fácil ao conhecimento, ou pelo menos pensamos que temos, já que somos preguiçosos para ler livros de verdade, já que achamos que pesquisar, eu fiz uma pesquisa, entrar no Google, sabe, já que não entendemos que houveram pessoas que viveram sem isso e eram extremamente cultas, gente como Rui Barbosa, José Condé de Caruaru, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, ou seja, essas pessoas realmente eram cultas. Então a gente precisa colocar a mão na massa, né? E a gente precisa entender que esses seres dos quais vamos falar, eles viveram num mundo que não tinham isso. Eles são uma herança dos tempos muitos vetúcios. E os seus autores, aqueles que intuíram esses seres, eles viviam dentro de uma cosmogonia diferente da nossa. E nós podemos ter acesso ao que eles pensavam a respeito do tempo e do espaço se tivermos em casa um exemplar deste livro aqui. Essa aqui é a Bíblia Judaica Completa. Mas se você tiver uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica que tem 6 livros a mais, você também poderá ter acesso a como é que os antigos pensavam a respeito do cosmos, como era o universo para eles, e como anjos, arcanjos e tudo mais iriam nascer disso aí. Esse conhecimento iria influenciar toda a espiritualidade que temos até os dias de hoje. Então, vamos estudar como era a cosmogonia, como astros, como o cosmos era formado. Como é que os sumerianos pensavam? Porque os judeus saíram da escravidão do Egito e somente ali, após a escravidão também na Babilônia, foi que começaram a organizar esse livro. Esse livro que temos em mãos agora. E esse livro, ele vai plagiar muitas culturas. Moisés, o Moshiach, iria sair dos grandes panteões divinos do Egito. Ele estudou aqueles panteões. Ele teria sido um sacerdote. Então, muita coisa que ele passa aqui, e você vai ver depois, estudando obras, como a Doutrina Secreta de Madame Petrovna Blavatsky, que eram plágios de outras religiões. Egípcia, medo-persa, babilônica, sumeriana.
e outras mais antigas ainda. Eles tinham uma forma de ver o cosmos, e aqui foi colocado nesse livro. Como foi que Moisés aprendeu como era o cosmos? Então nós vamos abrir este livro, que é de suma importância, sim, para aquela pessoa que quer conhecer, porque a palavra Lúcifer vem daqui, ou pelo menos de uma tradução daqui. Quando vamos falar em diabo, está aqui. Quando vamos falar em Satanás, está aqui. Quando vamos falar em bruxaria antiga, arcaica, está aqui. Quando vamos falar em fantasmas e demônios, está aqui. Então você precisa sim ler com carinho este livro, esse clássico dos clássicos, porque se não nos dá salvação, se o luciferiano percebe que não, isso não dará salvação a ele, mas o irá mostrar para ele, sabe, a origem desse pensamento que temos hoje. Isso não pode nos furtar. A religião judaico, né, aramaico, os semitas nos influenciaram em tudo. A gente precisa lembrar que Sigmund Freud era judeu, embora se considerasse um judeu não praticante ou até ateu, mas ele influenciou o mundo. A psicanálise foi criada por ele e tem influência até o dia de hoje. Tem escolas, tem cursos que são somente, altamente freudianos. E sobre a economia, é importante notar que quem nos influenciou até os dias de hoje foi nada mais, nada menos do que o judeu, que era Karl Marx. Karl Marx escreveu o Capital, o 18º Brumário de Napoleão Bonaparte, que é justamente em que ele faz em parceria com Engels, o Manifesto Comunista, e influenciaram a economia do mundo hoje, pelo menos do mundo ocidental. Então os judeus têm muito peso, sim. Esse livro tem importância, sim. E agora vamos ler o que é que diz o livro de Bereshit, que é a Gênesis. Como é que eles pensavam o mundo e como que vai surgir todas essas faces de Lúcifer. No princípio, diz o capítulo 1, verso 1, Deus criou o céu e a terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a terra era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Veja aí, ele começa a criar, a primeira coisa que ele cria é a luz. Porque ele não vai começar uma criação de seres, de universos, de mundo, na escuridão. E disse Deus, verso 6. E esse verso vai confundir muita gente. Inclusive, sabe, é um verso que modificaram muito. Até chegar ao Almeida Fiel, modificaram muito. Porque essa passagem que eu vou citar agora, ela é um problema sério para os teólogos. Verso 6 de Gênesis, Bereshit. Disse Deus, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu.
houve tarde e manhã, segundo dia. Eu vou mostrar para vocês o que é que ele está dizendo aqui. E por que essa passagem incomoda tanto? Até que na Almeida Fiel, nessas correções, esse nome firmamento, esse nome domo, foi mudado para firmamento, que também confundia pra caramba os teólogos, e agora foi mudado para extensão. Aqui ele diz, e haja um domo no meio das águas, separando água da água, vai dizer, e houve uma extensão. Então você vê a desonestidade dos tradutores da Bíblia hoje, para facilitar isso que nós estamos vendo. Hoje em dia é chamado de evangelismo. Eu vou mostrar para vocês o que ele está dizendo. Está dizendo que Deus era tudo água, ok? Que o Espírito de Deus parava por sobre as águas e ele fez separação entre as águas que estavam em cima das águas que estavam embaixo. Ele botou algo assim, uma cúpula por cima, uma proteção, separando as águas daqui de baixo das águas que haviam por cima. Água embaixo e água em cima. Ele separou. E ali embaixo ele iria fazer, como nós vamos ver daqui a pouco, a terra onde nós vivemos. A superfície onde nós vivemos. Então, isso é importante. Ok? Então, no primeiro dia, ele fez a luz. No segundo dia, ele fez separação entre a água embaixo e a água em cima. E ele colocou um domo, um firmamento em cima, separando as águas de baixo das águas que estão acima. No verso 9, dirá assim, e Deus disse que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca terra, que é o T maiúsculo. E a reunião de água ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. E disse ainda, que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada um produzindo o próprio tipo de fruta com semente sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada um produzindo o próprio tipo de semente. E as árvores que produziam o próprio tipo de fruta com sementes. E Deus viu que era bom, e assim houve tarde e manhã, o terceiro dia. Agora, gente, isso aqui é muito importante, eu estou no verso 14. E Deus disse, haja luzes no domo do céu, para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para a estação, dias e anos. Que eles sejam luzes no domo do céu, para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes. A maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite e as estrelas. É muito interessante porque você não vai ver nesse capítulo nada sobre Júpiter, nada sobre Urano, nada sobre o planeta, o Mercúrio, nada sobre nenhum planeta, Marte, nada. Na criação de Deus, na criação de Yahvé, não há nada disso. Então, a gente vai perguntar depois quem foi que criou esse resto todo, né? A gente nem vê Vênus aqui na criação.
Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior, para governar o dia, e a luz menor, para governar a noite, e as estrelas. Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra e para governarem a noite, para separarem a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, quarto dia. Não existirá o Apocalipse como os crentes pregam, porque ao mesmo tempo que eles deram a mão à ciência e relegaram esses versículos bíblicos primeiros ao desprezo e modificaram de todas as formas para ficar mais fácil a união entre ciência e fé, então eles iriam desprezar aquilo que seria o fundamento do Apocalipse. Porque você vai ver em um dos versículos do Apocalipse que está escrito: naqueles dias o céu vai se enrolar como um pergaminho, como uma folha, um pergaminho, uma folha. As potências do céu serão abaladas. E as estrelas cairão do céu. A gente vai ver que ele fez o domo, ele colocou, segundo a criação, sol e lua e as estrelas debaixo do domo ou ligadas ao domo. Porque se as estrelas que nós vemos é a luz das que já morreram há milhares de anos e só agora chegam à Terra, se o céu que vemos é uma extensão, é uma coisa livre, onde pode acontecer o que aconteceu no filme de Independence Day e que acontece no filme que vemos aí, Guerra nas Estrelas e outros. Se é tudo assim livre, aberto, se proteção nenhuma temos, então como é que o céu vai se enrolar como um pergaminho? E como essas estrelas que vemos somente quando já morreram vão cair? E cair na onde? Porque segundo João no Apocalipse, vai dizer que essas estrelas cairiam na terra, porque elas estão apegadas ao domo. Então vocês estão vendo que os evangélicos, eles se traíram, eles venderam a alma à ciência. Porque não tem como você ligar fé com a ciência. Porque a astronomia também é uma fé. Os astrônomos vão dizer para você como é que você crê na Bíblia se nunca houve ressurreição do morto. A gente nunca viu um morto ressuscitar. E você não tem coragem de dizer como é que você crê que a gente vai morar em Marte. Como que você crê? Porque é uma crença. É uma crença. Tanto aquela pessoa que crê que é astrônomo, mas que não tem acesso ao Monte Palomar, aos grandes telescópios da NASA, e ele tem somente um estudo teórico, o que ele está acreditando é fé. A astronomia é uma religião.
Mas o que é que diz quando houve o dilúvio? O que aconteceu? Como aconteceu? Para fazer esse dilúvio, no capítulo 7, verso 10, diz o como. Porque a família de Noé entra na arca, e ela é cheia de animais. A gente não vai entrar no mérito de que vieram animais da Austrália e de outras coisas, que o ateu sempre faz as perguntas. Nós só estamos estudando os fundamentos daquilo que nós precisaremos para saber sobre as faces de Lúcifer. Diz assim: depois de 7 dias a água inundou a terra, do 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noé. Todas as fontes das profundezas foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Outra versão vai dizer: as comportas do céu foram abertas e choveu sobre a terra toda 40 dias e 40 noites. Está dizendo que aquela cúpula que eu apresentei para vocês como um prato, ela se abriu. E também se abriram as profundezas do oceano. E essa água caiu sobre a terra, através dessas janelas, 40 dias e 40 noites. E como foi que o dilúvio acabou? Capítulo 8. E Deus fez lembrar a Noé todo ser vivo e todo gado que estava com ele na arca. Então Deus fez um vento passar sobre a terra e a água começou a baixar. Também as fontes das profundezas e as janelas do céu foram cerradas. Para você entender melhor, também as fontes das profundezas e as comportas do céu foram fechadas. E a chuva do céu foi diminuída. É assim que diz nessa versão aqui, ó, da Bíblia Judaica Completa. Vale também para você, qualquer outra Bíblia. Se você tiver a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia Católica tem 6 livros a mais, mas a Bíblia de Jerusalém ainda é a melhor. E no capítulo 11, você vai encontrar a Torre de Babel. A Torre de Babel é um capítulo à parte, porque, segundo a tradição, um caçador chamado Nimrod, ele querendo evitar outro dilúvio, ou que tudo fosse destruído por outro dilúvio, ele resolveu fazer uma torre. E essa torre iria atingir o cimo do céu, iria tocar no céu. E vieram homens de diversos, aqueles que sobreviveram ao dilúvio. Porque a gente sempre pensa que sobreviveu ao dilúvio foi somente a família de Noé. Mas a tradição diz que houveram mais. Nimrod, o caçador, juntou essas pessoas que sobreviveram e resolveu fazer justamente essa torre para tocar no cimo dos céus. E é dito que os Elohim, que Deus, diz assim a Bíblia, e olharam para baixo e viram a construção, a Torre de Babel, e disseram: olhem que o homem está fazendo. Ele quer alcançar o céu. Desçamos e confundamos a língua deles. Então, é os Elohims. Mesmo essa Bíblia aqui, ela peca quando ela diz por Adonai. Ela dá um jeito de se tornar um Deus só. Mas a gente sabe que nas Bíblias mais antigas tem exatamente os Elohims. Eles desceram. E eles não permitiram que essa torre chegasse aos cimos dos céus. Se você procurar aí no YouTube, se você pesquisar de verdade, sabe, pesquisar quer dizer, você vai sentar o rabo na cadeira e você vai demorar horas, como eu faço. Você vai ver que no YouTube
Tem vídeos dizendo que as ruínas da Torre de Babel foram encontradas sim, e que era uma torre imensa, assim, maior do que muitos prédios de hoje, inclusive, talvez maior do que aquele prédio lá da Arábia. E diz que os Elohims desceram e confundiram a língua. Não deixaram que eles tocassem no cimo do céu. Então, o que a Bíblia nos fala é como é que aquelas pessoas pensavam. Como era a cosmogonia que vai aparecer às faces de Lúcifer, que nós iremos descrever e iremos comentar sobre ela. Particularmente esse prefácio que você enfrentou, inclusive para quem não gosta, para quem nunca leu a Bíblia, para quem nunca entendeu a Bíblia, deve ter sido um chute nos ovos, ok? Porém, é importante para você entender tudo, saber como essas coisas que hoje a gente crê, bruxaria arcaica, bruxaria arcaica, não essa bruxaria moderna, mas a arcaica, como que diabo, como que Lúcifer, como que, né? Tudo isso surgiu. Como é que essas coisas aconteceram? E o interessante é que houve um cientista, um astrônomo chamado Ptolomeu, chamado astrônomo celeste, que ele acreditava piamente em tudo que nós falamos agora. Ele escreveu uma obra que iria influenciar o mundo, pelo menos o mundo ocidental, durante mais de 1.200 anos. E é claro, isso agradou a igreja, e a igreja tinha pulso forte. Então todas as desgraças que vocês puderam fazer, puderam ver, podem ver no Ocidente, foram trabalhadas pela igreja. Os templários, as cruzadas, a escravidão só do Brasil, 350 anos, a caça às bruxas. Então, tudo isso surge dentro da força, do pulso de ferro, da crueldade, da falta de compaixão e de empatia dos papas para com o povo. Isso, assim, é importante que você saiba disso. E a partir daí começou a haver as rebeldias. Quando um determinado rei, penso eu, da Inglaterra, e vocês me corrijam se eu estiver errado, comentem, podem corrigir, mas ele queria se casar, né? E ele já era casado, então ele queria divorciar-se, né? E casar com outra mulher. E o Papa não permitiu. Então ele desligou-se da igreja e iria acontecer a mesma coisa com vários países. Então aconteceu que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero encontrasse pela primeira vez o que nós falamos em outros vídeos, a Bíblia em latim, traduzida para o latim, por nada mais nada menos do que o próprio São Jerônimo. Ela estava lá. Ele viu pela primeira vez no mosteiro, acorrentada, porque o que passava para o povo não estava na Bíblia. E aí ele quebrou. As missas eram rezadas em latim, o padre rezava de costa para o povo e se falava o que se pensava. O povo tinha medo do céu e do inferno. Não havia ateu. Porém, Martinho Lutero pegou essa Bíblia em latim, quebrou as correntes, levou-a, furtou. E a partir daí traduziu para a língua alemã, creio que em 1500. E o que aconteceu a partir daí? A partir daí iria surgir a imprensa de Gutenberg. Gutenberg iria inventar a imprensa que faria com que as cópias do livro não fossem mais à mão. E isso aí foi se espalhando, bem como
os livros de Lutero, a tradução de Lutero e as ideias de Lutero foi se espalhando e foi criando a reforma, que nós chamamos de reforma protestante. Isso é muito bom para que a gente relembre da escola. A reforma protestante foi um libelo contra o poder da Igreja Católica. Mas iria acontecer ainda duas grandes feridas. Essas iriam destronar a Igreja para sempre. Não somente os reis protestantes, não somente Knox, Wesley e Lutero que iriam fomentar essa reforma protestante, mas também essas duas feridas. A primeira, dada nada mais, nada menos, por Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Tirando, como dizia a Bíblia, e como dizia Ptolomeu, o astrônomo celeste, tirando a Terra do centro e colocando o Sol. Tudo gira em redor do Sol, inclusive a Terra, iria dizer Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ligado à igreja, foi queimado. Me parece que Galileu Galilei escapuliu. Mas depois viria Giordano Bruno e outros. E aí, isso era um legado das confrarias, das fraternidades secretas. Essas fraternidades secretas que queriam destonar de vez do Papa, porque o grande poder não é a arma, não é mais as ideias. E agora o protestantismo dava a oportunidade do homem ir a Jesus sem precisar de Papa, mas se ficava aquele medo, não havia ateus, haviam hereges. Mas com Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, a maçonaria e outras sociedades secretas, a Terra foi tirada do centro e tudo iria girar em derredor do Sol. Essa foi a primeira grande ferida. A Bíblia estava errada. O livro oficial dos papas estava errado. E essas confrarias iriam ter um poder enorme, justamente pela perseguição aos judeus, que foi sempre em todas as épocas, não só no governo nazi. E os judeus também iriam vender a alma, iriam dar as costas para o que a Torá ia falaria a respeito. Iriam dar um jeito, iriam se adaptar para sobreviver, aceitando essas teorias que já estavam muito divulgadas, vigentes aí no Ocidente, nas grandes nações do Ocidente. Essa foi a primeira ferida. A segunda foi aplicada nada mais, nada menos por Charles Darwin. Charles Darwin iria escrever das origens das espécies por seleção natural. E agora iria vir uma nova proposta. O homem não saiu das mãos de Deus, da mão de Jeová. O homem simplesmente evoluiu do macaco. Homem macaco, Homens erectus, Homo sapiens. Através de milhares e milhares e milhares de anos, essa evolução iria acontecer. Isso foi aceito pelas fraternidades secretas, pela maçonaria, pelos Illuminatis e outros, e influenciar todo o Ocidente, e a Igreja seria resumida a nada mais, nada menos que o Vaticano. Essas duas feridas abertas iriam tombar para sempre as ideias, porque hoje em dia acreditar que a Terra é plana é um absurdo. E iria tombar de vez, quebrar de vez o orgulho papal, reduzindo ela ao Vaticano e não mais que isso. Lógico que a influência da Igreja se vê em todas as universidades, ainda existe muito, mas estão pregando aquilo lá, de que a Terra é redonda e que nós temos três movimentos: movimento de rotação, revolução
e outro lá. Então nós temos rotação, translação e outro lá. O primeiro em derredor de si mesmo, rotação, e depois outro em derredor do Sol, que dá 365 dias, e depois o maior, né? Porque nós pensávamos, eu e você talvez, que o Sol estava lá girando e os outros planetas em derredor desse Sol. Mas a gente vai descobrir que não. O Sol está a milhares de quilômetros vagando no nada e nós estamos girando e os outros planetas, né, colados aí ao Sol, girando pelo universo aí no nada. E são milhares de anos, não se choca com nada, a Terra não se choca com nada, o Sol não se choca com outro Sol, nada. Está vagando, porque o universo é infinito. É como se estivesse vagueando no vazio. Isso aí é o que nós acreditamos hoje, porque, como eu falei, a astronomia também é uma fé e as elites controlam. Não é? De repente o meteoro está para se chocar com a Terra. Todo ano acontece alguma eclipse lunar e solar que só acontece a cada 100 anos. Descobriram agora há pouco um planeta que é um diamante. Descobriram também um planeta canibal que devora outros planetas. Descobriram também um planeta que parece um morango de tão fofo. E isso aí não tem como ir contra porque fomos doutrinados dessa forma. Porém, para eu e você que não somos evangélicos cristãos, é correto sim acreditar que a Terra é redonda e que gira em redor do Sol e que o Sol está vagueando pelo mundo e que no Sol cabem milhares de nossa Terra. E eu me dou o luxo de acreditar que a Terra é redonda, né? Que a Lua é menor do que o Sol e que temos esse movimento, rotação, translação e revolução. Me lembrou agora. Então nós acreditamos nisso. A qualquer momento um meteoro pode atingir a Terra como atingiu há milhares de anos atrás e extinguir, diz a ciência, os dinossauros. Pode acontecer de novo. Ou podemos, como disse Baba Vanga, ser invadidos por alienígenas. Esses são os medos que estão bloqueados. Carol Capel ganha milhares com isso. Ela crê em toda bobagem, menos que a Terra é plana. Ela crê em tanta teoria da conspiração que crer na Terra plana seria mais uma, mas ela precisa dos alienígenas. Ela precisa de toda essa coisa lá. Tem esse dinheiro com isso. Né? Mas foi nesse contexto que esses deuses iriam nascer, que iria nascer os livros que vamos citar, Bíblia, Alcorão, Pisofia, Quinto Evangelho de João, o apóstolo. Foi nesse contexto cosmogônico, que iria surgir tudo que nós sabemos, de anjos, arcanjos, potestades e outros. E iria surgir também as 7 faces de luz. Você não pode acessar diretamente o portador da luz porque ele ultrapassa o que você entende de existência e realidade. Por exemplo, quando alguém diz, e a gente vê isso em todo podcast, e é horrível ver que vem aqueles místicos, aqueles pais santos, hotéis, luciferianos famosos, e eles fazem uma pergunta: Deus existe? É preciso ser extremamente burro para se fazer uma pergunta dessa.
não é ser inocente, não. É ter orelhas de burro, rabo de burro. Porque a palavra ex, né, existência, porque é a raiz da palavra existência, ex. Você olha, ex-namorado, está fora do namoro. Hora extra, vou fazer hora extra. Eu trabalhei, eu sou um CLT, trabalhei. Agora eu vou fazer hora extra, que não está lá na carteira para se fazer, não é para se fazer. Hora extra, o patrão vai pegar de alguma forma, é por fora. Um fato extraordinário, é um fato atípico, que não acontece todo dia. Então, quando a gente usa ex, a gente está dizendo fora. A palavra existência quer dizer fora da realidade. Então Deus não existe, não pode existir, porque tudo que existe nasce, cresce, reproduz e morre. O que Deus pode ser é real, ser simplesmente real. Ele não morre, ele não nasce, ele não reproduz e por isso ele não morre. Ele está dentro da realidade. Deus não existe. Deus é real. E quando nós falamos de Deus, lamentavelmente, nós temos que a mente da gente vai direto exatamente para esse Criador de todas as coisas. E nós percebemos algo que é terrível nele. A obra do autor diz exatamente o que ele é. Então, se você faz uma obra que cria traças, enferruja, apodrece, morre, você há de perceber que algo que é eterno, né, não poderia criar algo dessa forma. Algo que não tenha uma perenidade. A partir daí nós vamos entender quem é o Criador, o porquê das suas obras. Então, o Criador, em relação a gente, ele é real. Esse ser que cria tudo, ele é real. E se conhece ele pelo nome de Javé, Jeová, Elohim, e aí não é mais um só, são muitos, e El Shaddai. Esse ser, ele é completamente ligado a outros seres criadores da existência. Eles estão fora da existência e por isso podem criá-los. E nós teremos que ir exatamente para ver a sua origem. E a sua origem, a origem desse Criador, é contada em detalhes. Na Bíblia você não acha, mas é contado em detalhes, pelas obras encontradas, as chamadas manuscritos do Mar Morto, ou, como ficou famosa agora, como a Biblioteca de Nag Hammadi. A Biblioteca de Nag Hammadi tem muita coisa do que nós conhecemos hoje na Bíblia, porque foram descobertas 57 obras que foram escondidas quando o papado perseguiu, enquanto ele comandou para destruir todas as provas contrárias à fé católica. Então, essa biblioteca foi descoberta. Ela está no mosteiro de São Pacome. E ali souberam de um livro em especial, que é chamado o livro apócrifo de João, o único que estava completo. Eles tiveram que criar os outros, mas esse estava completo. E o único que tinha sido copiado à mão em 5 vezes. Então haviam 5 cópias deste livro chamado
o livro apócrifo de João. É interessante que a palavra apócrifo aqui é utilizado para a gente não valorizar os livros. Alguns livros que não entraram na Bíblia, como o quinto evangelho de Tomé, o irmão de Jesus, que recebeu da boca do próprio Jesus os ensinamentos, que são completamente diferentes daqueles ensinamentos que são ditos nos evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos, João, Lucas, não necessariamente nessa ordem. Mas Tomé, ele recebeu, depois de ressurreto, segundo ele, o Cristo falou com ele e deu aqueles ensinamentos. Apócrifo, Jesus um dia estava pregando e disseram: por que o Senhor fala por parábolas? Um dos discípulos perguntou-lhe. E ele disse: eu falo por parábolas, para quem veja não enxergue e para quem escute não ouça. Mas a vocês eu darei o conhecimento verdadeiro. E em algumas páginas dos evangelhos ele dá o significado daquelas parábolas. Essa palavra apócrifo, na verdade, quer dizer oculto. Era aquilo que ele ensinava para os discípulos. Então, o evangelho de Maria Madalena, né? O evangelho de Maria, mãe de Jesus, o quinto evangelho de Tomé, o apócrifo de João, esse excelentíssimo, o livro de João, e aquela obra que Helena Petrovna Blavatsky, a russa que escreveu os 6 volumes da doutrina secreta, 4 ou 5 volumes de Isis sem véu. Ela tinha um livro em latim chamado Pis Sophia, e ela procurou um sujeito idôneo que não tivesse nenhuma religião e fosse culto bastante para traduzir essa obra monumental, que é o Pis Sophia. Ali no Pis Sophia e nos evangelhos de João, no evangelho apócrifo de João, e nos outros evangelhos de Tiago, primeiro, segundo, terceiro evangelho de Tiago, o evangelho de Maria Madalena, tudo que foi rejeitado não entrou na Bíblia porque seria contraditório, como nós já falamos, ao poder romano, a Igreja Católica no seu nascedouro. Porque a Igreja tinha um trabalho muito árduo. O Constantino, imperador, ele percebeu que o Império Romano estava em decadência, porque as grandes figuras já não visitavam mais os templos pagãos, já não mais oferecia sacrifícios a Saturno, Júpiter, Urano, entre outros. Ou seja, estavam todos se tornando cristãos. E isso estava abalando, porque quando dava noite, esses patrícios, essas pessoas ricas agora, estavam se unindo em caverna com os cristãos. E havia a igreja de Paulo. Paulo, ele que foi justamente o bandeirante da fé evangélica, ele saiu pelo mundo, ele era poliglota, saiu pelo mundo, e em todo canto ele deixava uma igrejinha. Então, o Papa resolveu tornar aquela nova religião oficial. O cristianismo agora seria oficializado. Ninguém precisaria fugir, e temer a polícia do Império Romano. Então se tornaram cristãos e a igreja, o papado, resolveu agora fazer um novo livro, que era justamente o que chamamos de Novo Testamento. E somente 4 comunidades tinham livros que eram interessantes para o poder romano. Porque eles haviam crucificado esse homem Jesus, segundo se diz a tradição, há 3 séculos atrás. E a morte de cruz, só quem sofria eram os grandes bandidos, os grandes marginais. E o trabalho de Roma
agora era pegar esse homem e torná-lo santo. E aí foi justamente nos concílios, nos encontros, os concílios de Nicéia, que resolveram que eram os 4 livros que deveriam entrar ali e os livros não oficiais deveriam ser queimados. Foi aí onde os monges, os padres, aqueles que professavam outros evangelhos, esconderam aí potes de barro que foram descobertos depois. Pois bem, esse livro conta uma realidade que a gente não tinha acesso. A primeira realidade é a realidade dos aeons. Nós descobrimos agora que o Criador ele morre. Mas agora descobrimos porque deduzimos na obra, no ferro que enferruja, na madeira que a traça corrói, no ouro, na vida humana que nasce, cresce, reproduz, morre. Esse Criador tinha algum problema. Ele seria igual à sua obra. E o Prisofia diz exatamente como ele nasceu. No próximo vídeo, você vai acompanhar comigo como é que nasceu Deus Jeová, Deus Javé, Adonai e Javé. Quem é ou o que é Deus? Se o Criador das coisas apodrece, morre como sua obra, quem é o inominável, o inefável, o que vive para além de toda a realidade? Qual a missão de Jesus na Terra, segundo o Pisofia, o Quinto Evangelho? Como é que Lúcifer surge no mundo fenomênico?